Boa noite. O Libolo, município localizado na zona norte da província do Kwanza Sul, cuja sede é a bonita vila de Kalulo, dista por estrada 436 km do Sumbe, a capital da província, e 278 km de Luanda, passando por Catete. É neste município, com altitude a variar entre 900 a 1200 metros, que foi desenvolvido o projeto Libolo Heritage, ou seja, o legado do Libolo. Este legado visa eternizar para o mundo a cultura, as ciências humanas e o desporto. Mas nisso tudo, há uma luta maior. A luta maior consiste em elevar a fortaleza de Kalulo e o quimbundo do Libolo a patrimónios material e imateriais da humanidade. Para o êxito deste desiderato, desde 2011, que mais de 16 pesquisadores internacionais das universidades de Macau, China e São Paulo, Brasil, com apoio da empresa Global Seguros e a S2C, coordenados pelo professor e pesquisador da Universidade de Macau, Carlos Figueiredo, e natural do Libolo, especialista em linguística e antropologia, estabeleceu as bases para o desenvolvimento desta pesquisa, que depois de concluída vai colocar Angola nos olhos do mundo. Afinal, o porquê da pretensão da elevação da fortaleza de Kalulo a património da humanidade? O professor Dr. Carlos Figueiredo responde. Falando um pouco daqui da fortaleza de Kalulo, a fortaleza já é considerada património nacional, mas é preciso um trabalho para elevar esta fortaleza a património imaterial da humanidade. Porquê? Porque ela não só particularidades arquitetónicas únicas em Angola. Nós, se olharmos para a fortaleza, o que é que nós vemos? Vemos um frontispício frontal, né? Aquela parte da frente da fortaleza, o frontispício. Ele é tipicamente das fortalezas coloniais portuguesas em África. Mas se olharmos para a sua estrutura lateral e traseira, é diferente. Isto é uma zona de pedra, de granito, nós estamos em zona de montanhas, e aqui o que nós temos na parte traseira da fortaleza é aquilo que nós encontramos nos castelos medievais portugueses. Portanto, há aqui uma fusão de duas arquiteturas na construção desta fortaleza, que logo daí já é totalmente diferente, é aspecto único que nós encontramos em Angola. Independentemente destas questões arquitetónicas, o Libolo foi, a partir de 1897 mais ou menos, tornada uma peça estratégica fundamental na pacificação aqui da região do Kwanza Sul. Além da fortaleza de Kalulo, o projeto Libolo escreveu junto da Unesco o quimbundo do Libolo. Mas a questão agora reside no seguinte: como mostrar que o quimbundo do Libolo tem uma essência histórica e expansionista para que seja patrimoniado? A doutora Márcia de Oliveira, docente da Universidade de São Paulo, Brasil, parte integrante dos investigadores do projeto, afirma que a natureza do próprio quimbundo e a sua expansão pelos escravos levados pelos holandeses deve ser patrimoniado. Por que o quimbundo? Porque o português, por exemplo, nessa área que é falado, e crianças que estão nascendo hoje falando esse português, estão falando um português encharcado de quimbundo. E é isso que é preciso patrimoniar. Para a expansão das línguas autóctones aqui, no momento que as pessoas pensam que precisam falar inglês, é uma língua universal, mas precisamos continuar falando quimbundo, precisamos continuar delegando quimbundo, e se isso é patrimoniado, a Unesco vem aqui e começa a dizer nas escolas: por favor, senhores professores, onde estão as cartas para se estudar, para se ler, para se escrever em quimbundo? Por favor, onde estão as ações dentro das comunidades para que se continue falando essa língua? Olha, estamos realmente nos importando com um legado que começou no passado, está no presente e que precisa ser patrimoniado para que possamos garantir que essa riqueza cultural que existe aqui continue. Senão vamos perdê-la. O professor Carlos Figueiredo diz ainda que um dos grandes fatores que estimula a promoção do quimbundo a património é a sua presença em diversas línguas existentes no mundo e a sua presença nas suas variantes, como o caso do Ngoia. Nós, quando estudamos as questões das línguas que contatam, nós aqui no Libolo temos esta possibilidade riquíssima. O quimbundo está sempre em contato com o português aqui. Nós, se olharmos para o português aqui falado no Libolo, nós encontramos palavras do quimbundo no português falado aqui no Libolo. E se formos também ao quimbundo, encontramos palavras do português que entraram no quimbundo, que estão adaptadas foneticamente ao quimbundo. Neste processo de encontro de línguas, há traços linguísticos que são bem marcantes e que transitam de uma língua para outra. Estes traços linguísticos nós vamos encontrar, por exemplo, neste crioulo de Malaca. Palavras como gota, por exemplo, este NG que está no início da palavra, isto é um traço característico do quimbundo. Ele não é um traço do português,
Não temos palavras em português que começam com NG, por isso não faz parte das línguas asiáticas, não faz parte da língua portuguesa, mas estão presentes lá. Portanto, alguém levou estes traços linguísticos para lá, né? Por exemplo, a palavra mbanda, né, que significa do outro lado, o crioulo de Malaca, não é do malaio, é do quimbundo, com palavras como bambi, não é? Portanto, estes traços estão lá, foram levados por quem? Foram levados pelos escravizados, transportados pelos holandeses para essas regiões, né? Portanto, temos uma variedade muito característica aqui no Libolo, que é de facto um património. É um património do Libolo. O Ngoia, ou se quisermos mais abrangentemente, o quimbundo do Libolo, ou bolo, né, como ele é classificado também, tem características específicas muito únicas, né? E, portanto, isto é um dado adquirido, isto é um contributo muito valioso para a linguística, para os estudos de língua, e é um contributo muito valioso para as questões culturais daqui do Libolo. A língua é que salvaguarda toda a cultura de um povo, né? A Fortaleza de Kalulu e o Quimbundo do Libolo podem constar nos próximos anos na lista dos patrimónios materiais e imaterial da humanidade, junto da Unesco, cuja inscrição já foi feita e agora decorre as etapas de investigação. Não se pode falar da história do Libolo sem focar para a presença religiosa, com destaque para a presença espiritana no dia 10 de setembro de 1889, com a realização da primeira missa dos espiritanos naquela vila. A esta altura, a Missão de Santo Antônio vive o jubileu dos 125 anos da presença espiritana na missão, cujo legado é hoje continuado pelos missionários salesianos de Dom Bosco. Quando a Unesco aprovar o Quimbundo do Libolo e a sua fortaleza a patrimónios imaterial e material da humanidade, terá grande impacto na vida da Igreja Católica, pois a atração turística vai levar com que o santuário de Nossa Senhora de Fátima Peregrina de Kalulu seja também mais visitada. Assim defende o padre Luigi Liberali, superior da missão de Santo Antônio de Kalulu. Se reflete também na nossa ação pastoral, tudo isso, no sentido que as pessoas, chegando aqui em Kalulu e visitando a nossa terra do Libolo, vai conhecer melhor toda a atividade que foi realizada e que está sendo realizada na nossa comunidade. Então, tudo isso tem um impacto social também, no sentido que toda a beleza do nosso Libolo e toda a cultura do nosso Libolo vai ser mais divulgada, mais conhecida. Outra voz religiosa que junta-se na valorização do legado do Libolo é a do padre Roberto Mussante, o reitor do santuário de Nossa Senhora de Fátima Peregrina de Kalulu. Roberto Mussante foi quem recebeu o Papa Francisco no seminário e acompanhou o estágio do Papa Francisco no seminário salesiano antes de rumar para a Ordem dos Jesuítas, onde o Papa Francisco permanece até aos nossos dias. O missionário pede que projetos como estes devem ser uma aposta do governo de Angola com todas as suas cidades e vilas para tornar mais rica a história cultural do nosso país. Essa é a nossa história. E Libolo tem uma história muito rica culturalmente e que há o empenho de gente que está trabalhando nisto. Han impreso um livro muito bonito contando toda a história cultural, religiosa, social de toda esta vasta religião. É uma riqueza para toda Angola. Então, é bonito que cada região procurando saber a história dessas comunidades, possa enriquecer assim a todo o território de Angola. Esta é a nossa história. Vamos dar uma pausa nesta descrição do projeto Libolo, depois voltamos para olhar outras vertentes do projeto, bem como seu impacto na comunidade. Estamos de volta nessa descrição do projeto Libolo Heritage, ou seja, o legado do Libolo. O ensino no Libolo deve-se à presença dos espiritanos em 1893, com a abertura da primeira escola. Em 1901, os missionários inauguraram a escola de Massango, esta dirigida por um jovem escravo de 18 anos, na qual o ensino era ministrado a 11 crianças, sendo que os primeiros exames oficiais começaram em 1907. Vicente José, atual diretor do Magistério Primário do Libolo, reconhece que a aprovação da Fortaleza e do Quimbundo vai ajudar no ensino da história local, não só na sua instituição, como na província do Kwanza Sul em geral. Sendo uma escola de formação de professor, quanto mais vai enriquecer também a mentalidade dos nossos estudantes. É um bom projeto, esperamos que seja concretizado este projeto. E assim então os nossos docentes poderão tomar boa parte e boa transmissão
aos nossos estudantes. Professores de história têm levado os nossos alunos a visitarem certas banzas, certos sobas, mesmo irmos mais ao fundo para sabermos então de como o Libolo, de onde veio, de quem fundou. Temos levado a cabo essas pesquisas. O docente de História do Magistério Primário do Libolo, Antônio José, afirma que esta é mais uma oportunidade para passar o testemunho histórico de Angola para as mais novas sociedades. Sítios de gênero é de caráter importância para as sociedades presentes, que somos dois, para passarmos o testemunho para as futuras sociedades. É muito bem verdade que valorizemos esses lugares, porque sei que seja visto conforme estamos a ver atualmente, né? Enquanto que ainda não tem a categoria de um patrimônio municipal, e enquanto se eleva essa categoria, ainda melhor para que as futuras sociedades, né, deem importância e reconheçam este lugar. Foi um lugar no momento onde os antepassados fizeram a sua história e continuará a fazer essa história. Do projeto Libolo fazem parte 2 volumes literários. O primeiro aborda o município do Libolo, Kwanza Sul, aspectos linguísticos, educacionais, históricos, culturais, antropológicos e socio-identitários. Já o segundo volume, com o título Retratos do Libolo, apresenta aspectos geográficos do Libolo, sua história, retrato socio-antropológico, presença do cristianismo e alguns rituais do município. Ainda sobre o legado do Libolo, a cultura através da dança, com destaque para os diversos grupos folclóricos do município, e a música com a Orquestra Maria Carolina são pontos muito fortes. Francisco Boaventura Manuel, funcionário da Biblioteca Maria Carolina de Calulo, afirma que os livros didáticos eram os mais procurados. Hoje, os volumes do projeto Libolo vão superando os níveis de procura naquela biblioteca. Sim, realmente tem procurado, né, para saber mais ou menos, ou melhor, a história do nosso município. Aproximadamente 50 estudantes. Durante a nossa presença na Biblioteca de Calulo, encontramos o senhor Antônio Grosso, natural de Libolo, na comuna de Cabuta, mas nos dias de hoje está a residir na província de Luanda. No momento, estava a terminar de ler uma parte dos livros do projeto Libolo e disse que ficou mais a saber da sua terra natal. É uma obra muito notável, despertou-me aqui muita atenção. Fala dos usos e costumes da região da Cabuta, onde eu nasci há 58 anos. Fala também da história da fundação de algumas comunas. A comuna da Cabuta é de onde sou natural, Kisongo, Nenga, da comuna sede da Vila de Calulo. A fundação, sobretudo, da comuna da Cabuta, em que, afinal, os residentes naturais, os atuais naturais da Cabuta, a sua proveniência é da província de Luanda, passaram por Cambambe, e a fim de expor também uma série de atenção histórica da minha terra, que é o Libolo em geral, e da comuna do Cabuta em particular. O desporto, pelos sucessos do Recreativo do Libolo, como basquetebol e futebol, na conquista de provas nacionais e impondo-se no contexto das nações, é a mais alta visibilidade do projeto, que agora está voltado para o lado mais científico. Face a este desiderato, Rui Campos, presidente do Conselho de Administração da Global Seguros, empresa que patrocina todo o projeto, a par da S2C, afirma que o grande objetivo é preservar a história do Libolo nos seus diversos aspectos. Decidimos fazer não uma fundação, mas um legado do Libolo, uma organização que aglutine todo o património, toda a história do Libolo. Chamamos-lhe SLB Libolo Heritage, para ter expressão internacional e podermos divulgar este nosso projeto a todo o mundo. Aqui nós temos futebol, nós temos basquetebol, nós temos formação de desporto, nós temos música, nós temos dança, nós temos estudos linguísticos, uma imensidade de áreas e vamos tentar aglutinar num legado para dar a conhecer a todo mundo. Vamos tentar estudar, ver a história das coisas com rigor, dar a conhecer ao mundo e projetar para o futuro. Fazer com que toda a humanidade, no fundo, seja pertença deste património. Esse é o nosso grande objetivo. Já que partiu daqui tanta gente para tantos pontos do mundo, desde o esclavagismo e pelos tempos fora, então queremos que todo mundo, toda a nossa história aqui no Libolo e todo o nosso património pertence a todo mundo. O legado do Libolo, ou Libolo Heritage, é o nome de um projeto que visa apresentar as potencialidades culturais, científicas e desportivas do município. A grande luta do projeto Libolo é a promoção da fortaleza a património material e o quimbundo a património imaterial da humanidade junto da Unesco. Depois de Mbanza Congo ser elevado a património da humanidade, estamos em crer que a médio prazo Angola poderá contar com mais 2 patrimónios junto da Unesco. Viva o Libolo, viva o Kwanza Sul e viva Angola. Boa noite.